Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, nós paramos no capítulo 5 de Gênesis. Já abordamos o capítulo 5 de Gênesis, falamos sobre a importância de genealogia. Muito bacana foi aquela ministração, né? E eu parei porque eu estava na dúvida se poderia continuar ou não fazendo o programa, diante do que estamos participando. Mas graças a Deus estamos liberados para fazer a obra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E o determinado assunto fica para outro momento, fora das redes sociais. Louvado seja Deus. Então nós vamos dar sequência à nossa abordagem do livro de Gênesis. Vamos dar sequência à nossa abordagem do livro de Gênesis. Deixa eu respirar e dar essa parada, porque esse material vai para o YouTube, Acorda a Bênção. É o YouTube que só tem ministração da palavra de Deus. Não é? Gênesis capítulo 6. Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versos 1 em diante. Eu vou ler até o versículo 12 com vocês. Amém? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, já explicamos por que não estamos com fundo musical na hora da ministração, porque o Face estava ficando mudo para outros países. Não é? Estamos pelo sistema multistream da Rádio Acorda a Bênção, porque eu estou pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio Acorda a Bênção, e eu tenho informação que nós estamos já em 6 países. Não é? Penso que podemos estar em mais.
Teve uma época que o aplicativo da Rádio Acorda Bênção chegou a 12 países. Aí, como nós perdemos aquele aplicativo, que você podia deixar ele fixado no seu celular, baixado, né, e ocupava a memória do celular, certamente, agora nós estamos no Radiosnet, que você pode salvar o link da rádio Acorda Bênção do Radiosnet na tela inicial do seu celular e não ocupa a memória. O bom é isso. Né? E agora eu estou sabendo que nós estamos em aproximadamente 6 países. E o Brasil todo nos acompanha, glória a Deus por isso. Né? Fortaleza, Bahia, Paraná, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? E aí o Facebook estava ficando mudo para outros países. E para não ter problema na transmissão do Instagram nem do YouTube, nós estamos no YouTube Rádio Acorda Bênção ainda não, porque nós só temos 300 pessoas inscritas, mas no YouTube Acorda Bênção, para onde vai a ministração, poderemos ter problema, porque temos mais de 1.600 pessoas por lá. Vamos aumentar esses números de inscritos, irmãos, né? Tanto no YouTube Rádio Acorda Bênção, como no YouTube Acorda Bênção. Aumentar o número de seguidores no Instagram Acorda Bênção, no Facebook Acorda Bênção e no WhatsApp. Adicione o WhatsApp do programa, 987204989. 987204989 para quem é de Pernambuco. Para quem é de fora de Pernambuco, 81 987204989. Que inclusive é também a chave Pix para quem sentir de Deus de ofertar, de colaborar e me ajudar aqui nos custos com energia elétrica e internet. Amém? Então é a razão porque nós não estamos com fundo musical na ministração da palavra aqui no sistema multistream da rádio Acorda Bênção. A gente segue com a leitura sistemática do Velho Testamento, porque já terminamos o Novo Testamento há um tempo desse atrás, e estamos começando Gênesis e chegamos ao capítulo 6 de Gênesis. E queremos pontuar algumas coisas, como é a ideia das nossas abordagens, de pontuar princípios, verdades e valores bíblicos, sobretudo divino, que deve fazer com que nós norteemos nossa vida, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu tenho dito neste seminário de escatologia bíblica que estou fazendo, agora nas minhas férias da faculdade, nas igrejas, que a palavra de Deus é para ser lida, é para ser meditada, é para ser ouvida, é para ser pregada, mas, sobretudo, é para ser vivida. A palavra de Deus é para ser vivida. Não é? Porque não adianta eu só ler, meditar, achar bonito, ouvir, falar e não viver. Devemos procurar viver a palavra, viver o Evangelho do Senhor. Não é? Que eu tenho dito nas ministrações. É termômetro do nosso temor, do nosso compromisso. Jesus disse que quem me ama guarda a minha palavra. E Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que quando o Senhor se manifestar, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não são obedientes ao Evangelho de Jesus. E Evangelho é sinônimo da palavra de Deus no Novo Testamento. Evangelho, em sua forma substantiva, é norma, regra, doutrina, princípio, valor, verdade. A sua forma adjetiva é boas novas. Mas é palavra de Deus, tudo é palavra de Deus, que diz respeito ao Evangelho, norma, lei, doutrina, conforme Salmo 119, versículo 1 ao versículo 10. Se eu estiver falando muito rápido, vocês digam para eu falar mais lento, para dar tempo vocês anotarem os versículos. Né? Mas aí não tem problema, você volta na live e fica ouvindo aí para fazer os seus estudos bíblicos.
Chegamos ao capítulo 6 de Gênesis. É importante pontuar neste capítulo, fazendo aqui uma apologia ao princípio que os anjos são seres assexuados. Por isso que não podemos alimentar o equívoco de dizer que esses filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-as para si, sejam anjos. Porque os anjos são seres assexuados. Os anjos são seres assexuados. Não é? Ou seja, eles não têm sexo. Não existe anjo macho, não existe anja. Ou anjo fêmea, não existe anja. Não é? Por isso que Jesus respondeu aos saduceus que não criam na ressurreição dos mortos, que quando ressuscitarmos, não nos casaremos, nem nos daremos a casamento como os anjos. Porque eles mencionam para Jesus a história de que, porque na lei dizia que se o irmão tivesse mais outros irmãos e ele não deixasse filhos com a sua esposa, falecendo ele, ficaria com seu irmão. Que se também não gerasse filho, ficaria com o terceiro e com o quarto, e assim sucessivamente. E aí eles perguntam a Jesus, porque eles não criam na ressurreição, quando acontecer a ressurreição, essa mulher vai ser de quem? Do primeiro, do segundo e terceiro? Ela casou com todos. Aí Jesus respondeu dizendo que no céu não nos casaremos, nem nos daremos a casamento, porque seremos como os anjos que não se casam. Não é? Então, esses filhos de Deus, isso aqui é a destruição de um equívoco teológico muito grande que a turma discute, não é? Desconsiderando o princípio da angelologia. Porque alegam que esses filhos de Deus, e ainda há outro equívoco, foram anjos que desceram à terra. Bem, os anjos que foram expulsos do céu já não são mais filhos de Deus. São criaturas angelicais, mas sem o brilho, sem a glória. Por isso que eu tenho dito que o nome do querubim ungido não é mais Lúcifer. O nome dele é Satanás, o nome dele é diabo. Não é mais, não tem medo desse nome. Porque Lúcifer significa querubim ungido. E ele não é mais ungido, ele não tem mais o brilho, ele não tem mais o resplendor da glória. Ele perdeu. Quando ele foi expulso do céu, quando ele se rebelou contra Deus, ele perdeu. E aqueles que se juntaram a ele nessa rebelião, que a Bíblia correlaciona a terça parte das estrelas do céu, também se tornaram entidades, que a Bíblia chama de demônios, as culturas, em seus folclores, dão outros nomes, mas a Bíblia chama de demônio. Eles incorporam as pessoas, levam as pessoas à prostituição, à fornicação, ao adultério, à lascívia. E aí tem uma entidade folclórica aqui no Brasil que recebe este nome, e em outros países, em outras culturas, deve receber outro nome. Mas não são eles que fazem sexo com os seres humanos. Eles induzem a esta prática. E não há semente nenhuma deles, porque eles não têm gameta. Eles não têm
espermatozoide e não tem óvulo para poder se reproduzirem. Ah, irmão, porque se os demônios pudessem se reproduzir na Terra, misericórdia, já tem demônio demais. Até essa parte das estrelas do céu, quando Deus mandou Abraão contar, Abraão perdeu-se. Na contagem, é muita. Ah, são muitas estrelas. Imagine se os demônios tivessem o poder de se reproduzirem. Misericórdia. Sangue de Cristo. O sangue de Jesus não serve para expulsar demônio. Quem serve para expulsar demônio é o nome de Jesus, mas nessa hora a gente apelaria por tudo, né? Nessa hora a gente apelaria por tudo, que é sagrado. Né? Há quem apele até por alho, há quem apele até por crucifixo. Mas nada disso funciona. A única coisa que funciona contra os demônios é o nome poderoso, aleluia, de Jesus Cristo. Aí eles tremem. Aí eles tremem. Né? Se os demônios pudessem se multiplicar, seria o Deus dos acuda para nós. Mas eles não. Eles induzem as pessoas a essas práticas da lascívia. Né? Da lascívia. Não estou dizendo que a pessoa que está com o libídio aflorado seja por uma questão de demonização. Não é isso. Né? Você está com os hormônios aí na flor da pele, você que é jovem, você que fica tendo, inclusive, poluição noturna. Pastor Amaro, isso é pecado? Sonhar fazendo sexo é pecado? Não, é sonho. É sonho. O que você não pode é estar alimentando isso acordado. Né? O que você não pode é estar alimentando isso acordado. Entende? Para que você não venha incorrer, né, em práticas que depois mesmo você vai estar se condenando, vai estar se perturbando, vai estar ficando sem paz. Ou enveredar, né, para a prostituição, para a fornicação ou para o adultério. Entende? Procure se espiritualizar, que aí você vai conseguir vencer isso de forma mais fácil. Procure se espiritualizar. E também queimar energia, né? Jogar um futebol. Antigamente se condenava a jogar futebol. Não. Praticar esporte, fazer natação, correr e tal. Vai ajudar você, jovem, a liberar mais esses hormônios aí que estão lhe deixando com esse instinto sexual aflorado. Né? E você que é adulto também, procure se espiritualizar, você que é casado, né? Procure entender o seu cônjuge. Estou falando para homem, estou falando para mulher. Quando eu falo cônjuge, estou falando para os dois sexos. Né? Procure se espiritualizar para poder vencer, de repente, alguma situação que você está sendo repudiado. Não é? Diga-se de passagem que os maiores conflitos conjugais acontecem aonde? Dentro de quatro paredes. Não é? Acontece dentro de quatro paredes. A falta de sabedoria do homem, a falta de sabedoria da mulher tem feito com que ambos se exponham, porque a palavra de Deus diz que quando acontece de um defraudar ao outro, né, o outro se expõe a Satanás, que induz a tentação, não justifica, não há nada que justifique o pecado da gente, o pecado do adultério, o pecado da traição, não há nada que justifique, mas geneticamente se explica, biologicamente se explica, socialmente se explica, biblicamente se explica. Não justifica, se explica. A culpa não é do outro, a culpa sempre será de nós mesmos. A
A culpa sempre será de nós mesmos, porque não vigiamos, porque não nos espiritualizamos, porque nos deixamos levar, porque aceitamos ou quisemos aquela safadeza. A culpa é nossa. A responsabilidade do seu pecado é sua. Ah, não, mas eu culpo gato, periquito, papagaio. Não, a culpa é sua. De que queixam-se os homens? E essa palavra é genérica, biblicamente falando. De que queixam-se as mulheres? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O que nós temos que fazer com o nosso pecado é ter vergonha. É ter vergonha. Tem gente que se gloria. Eu pequei, eu fiz, eu... Tenha vergonha do seu pecado. Paulo disse que devemos ter vergonha. Por quê? A gente tem ministrado esses dias sobre isso. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, comete injustiça. Quem é justo, comete justiça. Quem é santo, pratica santidade. Então, se eu sou santo e cometo uma impureza, eu devo ter vergonha da impureza. E não me gloriar, e não sair por aí dizendo que fiz, que deixei de fazer. Tem que ter vergonha. O pecado tem que nos constranger. O pecado tem que nos entristecer. Nós temos que ter nojo do pecado. Não é? E aí, se a gente se espiritualiza, fica mais fácil. Mas eu quero aconselhar você, estou tratando de um assunto que talvez não fosse pertinente para o capítulo 6, mas né? Mas e para o horário, principalmente. E para você que de repente está me ouvindo e está passando por um problema no casamento e tudo está começando na intimidade. Porque aqui Deus fala assim com a gente tremendamente. Né? Procure se espiritualizar. Mas eu quero que você chame o seu cônjuge. Se você é mulher que está me ouvindo, se você é homem que está me ouvindo, chame o seu cônjuge para ouvir esta palavra. Mulher, dê assistência ao seu esposo. Homem, dê assistência à sua esposa. Quando eu falo de assistência, estou falando do carinho, estou falando da atenção, estou falando do cuidado social, mas eu estou falando de intimidade também. Porque quando Deus juntou vocês, não foi só para vocês se reproduzirem, encher a terra de gente, de pirraia. Não. Foi para que vocês se satisfaçam, para que vocês sejam felizes, para que vocês se completem. Sexo não é tudo, mas é importante manter uma relação sexual saudável, ativa no casamento, senão vai ter problema. E quem diz isso é a Bíblia. É só ler 1 Coríntios capítulo 7. É só ler 1 Coríntios capítulo 7. Então, esses filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram formosas, não eram anjos, não, eram entidades. Hã? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o irmão já dizendo aqui no YouTube, essa palavra é toda para mim. Deus está falando de forma linda, aleluia, nesta madrugada para casais, que não precisa se expor, é para mim, meu irmão que está resolvendo fazer a exposição dele, depois que eu não estou nem dizendo o nome dele. Mas é importante que vocês, casais, vigiem, porque não pense mulher, não pense homem, que está dormindo sem ter paz, um de costa para outro, um de mal com o outro, que Deus está se agradando. Deus não se agrada disso. Façam as pazes. Se vocês são crentes, principalmente. Se não é crente um e é crente o outro, o crente tem que dar exemplo, o crente tem que chamar o não crente, meu amor, meu amor, né? Porque aí é a mulher para o homem. Eu te amo e tal, vamos ficar em paz e fazer por onde viverem felizes. Principalmente você que é crente, e se os dois são crentes, meu irmão,
Você vai permitir que se cumpra na sua vida, vai subir um e fica o outro? Porque não tem que subir um e ficar o outro, não. Bom que suba os dois. Bom que suba os dois. Mas é ela, pastor. Mas é ele, pastor. Mas, pelo amor de Deus. Vocês são pessoas adultas. Admitam a falha, admitam. Deus está falando tremendamente hoje aqui no Acorda a Bênção com muita gente. E que muita gente vai precisar ouvir isso aqui, então encaminhe esse link principalmente e mande se inscrever no YouTube. Porque o que muitos pastores se omitem em falar nos púlpitos, eu nunca me omiti, e que se omitem em falar em live, eu nunca vou me omitir. A palavra de Deus tem que ser falada. Principalmente vocês que são crentes, criem vergonha, desculpa aí a expressão forte agora, e façam as pazes, e namorem. Porque já pensou, se Jesus vir, vocês dormindo um de costa para o outro, dormindo intrigado um do outro? Já pensou se Jesus vir? Já pensou se não acordar, se um não acordar? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Hã? Prestem atenção a isso. Vigiem nesta área também. Leiam juntos 1 Coríntios capítulo 7. Se tiver com dúvida, fala comigo no WhatsApp. Se não é de Pernambuco, você coloca o 81, o 9, o 8, o 7, o 20, o 4, o 9, o 8 e o 9. 8720 4989. Se é de Pernambuco, é 98720 4989. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a gente não é anjo ainda para viver sem isso. Hã? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí. Não vou dizer o nome do irmão, mas ele está dizendo: pastor, peço oração, porque eu estou num momento difícil. Deus sabe de tudo. Me ajude em oração. Fala comigo depois do programa, durante o dia, no WhatsApp, meu querido. Estou sem secretária hoje, ou sem secretário para me ajudar, mas vai aqui, ó. Se o senhor é de Pernambuco, não precisa do 81. 987 20 4989. Se o senhor não é de Pernambuco, tem que colocar o 81 na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Porque do jeito, preste atenção a essa palavra, porque do jeito que o demônio ele entra nas pessoas para levar as pessoas à lascívia, que é a promiscuidade, que é a depravação, a pornografia, ao adultério, a prostituição, a fornicação, o demônio também entra para gerar conflito entre os casais, para inchar o coração do homem, para inchar o coração da mulher. E aí o casal vai dormir intrigado, vai dormir sem se falar, vai dormir sem dar um cheiro no outro. Também não é obrigado a namorar todo dia, não, pelo amor de Jesus, né? A não ser que tem muita energia. Os casais novos têm, né? Mas os velhos também têm. Dependendo de muita coisa. Né? Aleluia. Não é, mano? O que não pode é dormir intrigado, irmão. Já pensou se Jesus vem? Aí não vai subir um e ficar o outro, fica os dois. Fica os dois. Já pensou? Um de vocês não acorda? Ih, rapaz. Como será a situação? Se foi o que errou, um abraço, né? Se foi o vítima do erro, o que ficou vai lamentar, né? Mas, rapaz... Aí na hora que estiver enterrando, fulano, eu quero ir contigo. Quer nada. Quer nada. Não é? Então, procurem se espiritualizar, se amem, se façam felizes uns aos outros.
Vivam essa vida gostosa, que é o casamento, em função do outro. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. Isso é muito forte. Vejam só. O versículo 3 diz que o Senhor não contenderia com o seu espírito sempre com o homem, porque esse também é carne e os seus dias seriam 120 anos. Isso aqui a gente vê no livro dos Salmos, foi aumentado. Não é? Agora, passando dos 80, se eu não me engano, é só enfado, diz a palavra de Deus. Não é? Mas essa parte aqui, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Isso fala de que, como já vimos aqui, aconteceu que, a gente vai ver mais adiante, né, que a maldade dos homens só fez se multiplicar sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, do pensamento de seu coração, era somar continuamente. Versículo 5. O pensamento de seu coração, né? Porque a gente está sempre pontuando Mateus 15, 19, que, segundo a anatomia de Jesus, o coração está na cabeça. Então o homem começou a se afastar de Deus de uma forma abrupta, ao ponto de, inclusive, resistir Deus. Resistir Deus. Aí o Senhor diz, não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carne. Olha, lidar com a carne é difícil. A gente está falando aqui de uma situação que é lidar com a carne. E para vencer a carne, irmão, se formos nós, temos que nos espiritualizar. E fora isso, só o fogo do eterno para poder resolver o problema da carne, que é consumindo ela. Mas também, se Deus for matar todo mundo que não presta, ou que não faz por onde prestar, aí vou dizer, como disse o poeta, eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí. Porque para vencer a carne, temos que nos espiritualizar. A nossa carne e a do outro também. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Aí, para isso, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as alparcas do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ainda está orando. Observe que toda a menção que Paulo faz lá em Efésios 6, as indumentárias do soldado romano, ele correlaciona a palavra de Deus e ainda manda que haja o processo contínuo da oração, para que haja espiritualidade, para vencer a nossa luta, que não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Para vencer a nossa carne, nós temos que nos espiritualizar, e para vencer os outros, nós temos que nos espiritualizar. E para resistir o diabo, nós temos que nos espiritualizar. Então, é a espiritualização que resolve. Espiritualização que resolve. E essa espiritualização é comunhão com Deus. Porque não é espiritualidade sem comunhão com Deus, sem santificação. Porque santificação é o que nos faz ter comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus sem santificação. Quando alguém disser assim, fulano só quer ser santo, queira ser santo mesmo. Não queira ser super santo, porque não existe. Queira ser santo. E pare de dizer, eu não sou santo não. Porque se você não é, procure ser, viu? Procure ser. Porque o que é ser santo? Ser santo não é perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é um processo de distanciamento de pecado. Procure ser. Agora, ser santo não significa botar os outros para trás, humilhar os outros. Ser santo não significa andar de nariz empinado. Ser santo não significa ser besta.
Ser santo não significa ser mais do que os outros. Queira ser santo. E se você não é, procure ser. Porque sem santificação não há comunhão com Deus. As pessoas dizem, eu não sou santo, não. Poxa, depois procure ser, viu? Procure ser. Procure ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí os homens estavam fazendo resistência a Deus. A gente vai ver lá a gente já viu lá nos evangelhos, em Mateus, principalmente, que como foi nos dias que antecederam o dilúvio, assim serão os dias que antecederão a volta de Jesus. E aí os evangelistas dizem que os dias que antecederam o dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que não perceberam que não entrou na arca, que é assunto da próxima abordagem. Não é? Louvado seja Deus. Porque a terra estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí, quando a gente lê que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, já corrigimos isso aqui, que foi a falta dos tradutores, não que a Bíblia esteja errada, mas foi uma falta de uma palavra mais coerente dos tradutores em dizer que Deus ficou triste em ter criado o homem, porque arrependimento não é uma palavra que se adeque ao caráter de Deus, porque Deus não erra. Arrependimento é para mim, arrependimento é para tu, arrependimento é para você, arrependimento é para nós que erramos. E aí precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não é? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não erra. Amém? Digita aí para mim no YouTube. No YouTube, Rádio Acorda Benção. Vocês do Instagram, me segue lá no YouTube, Rádio Acorda Benção. Deus não erra. Mas quem tiver no Instagram, escreve também. Deus não erra. Por isso que Deus não pode se arrepender. Agora, Deus ficou triste, porque aí Deus se entristece de ter criado o homem. E uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Não é? Mas nem por isso Deus deixou de estar insistindo com o homem. De trazer esse homem ao arrependimento. Mas o homem, como nos dias de hoje, resistiam a Deus. E resistia de uma forma que Deus declara: ó, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. É por isso que Deus estabeleceu um limite. Um limite para o homem. E o limite é o juízo. Que acontece em meio à morte. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. E quando o ser humano morre, versículo 27, Hebreus 9, 27. E quando o homem morre, já é dada a sentença dele. Não é lá no juízo final que será dada a sentença. A sentença é em meio à morte. Se eu morrer agora, eu estando unido a Jesus, eu estou salvo. Se eu morro agora sem estar unido a Jesus, eu morro condenado.
Não tem Deus que coloque Amaro num bom lugar, no melhor lugar, onde Amaro merece. Não tem isso. Já está determinado o caminho largo e espaçoso que conduz à morte eterna. O caminho estreito da porta apertada é o caminho que conduz à vida. Em que caminho você está? No caminho largo? O caminho largo é o caminho do não perdão, da não compreensão, de dormir intrigado. Deus está falando tremendamente nesta madrugada para cônjuges, para casais, para famílias. O caminho estreito é o caminho do perdão. É difícil perdoar. Perdoar não é esquecer, a não ser que a pessoa tenha problema mental, ou amnésia, por exemplo. A pessoa sofre de amnésia. Mas perdoar, anote esse conceito sobre perdão, que eu aprendi lendo a Bíblia. É se relacionar como se nada tivesse acontecido. Eu disse que é fácil? Não é fácil. No momento eu disse que é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é se relacionar como se nada tivesse acontecido. Jesus quer que você libere perdão. Principalmente para essa pessoa com quem você vive, com quem você come, com quem você toma banho, se é que toma banho com uma pessoa que você é casado, com quem você dorme, pelo menos dorme com a pessoa. Agora, se já está nesse nível de estar dormindo um na sala, outro no quarto, um na cama, outro no sofá, a situação está grave. Vocês precisam se consertar diante de Deus, porque estão os dois errados. Estão os dois errados. Você que deixa o outro ir dormir longe e você que vai dormir longe. Louvado seja o nome do Senhor. Procure fazer as pazes. Volta e meia a gente está falando sobre esse assunto hoje, né? É como eu já disse aos obreiros, mensagem a gente não fabrica, a gente recebe e entrega. E eu estou recebendo essa mensagem e eu estou entregando. Louvado seja o nome do Senhor. A resistência que as pessoas fazem hoje a Deus, os homens faziam lá nos primórdios anos, nas primórdias gerações. Consequência, o juízo de Deus veio sobre essa geração. Porque ninguém fica impune. Ninguém fica impune diante do erro. Uma coisa é você tropeçar e cair, mas você logo se levanta, glória a Deus. Outra coisa é você tropeçar, cair e ficar prostrado. Dia desses eu estava dizendo isso a uma pessoa. Uma coisa é você errar pontualmente, outra coisa é você escolher fazer a coisa errada e permanecer na coisa errada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É menos grave quem escorregou, tropeçou e caiu? Não. Foi ruim, é horrível, é vergonhoso, é desastroso, desagrada a Deus, magoa pessoas, fere pessoas, deixa tatuagem na alma das pessoas. Não é? Outra coisa é você errar e achar que está certo e permanecer no erro. Hã? Outra coisa é você errar e permanecer no erro, achar que está certo, achar que está certa. Isso é no casamento, isso é nos negócios, isso é na sua relação com Deus, na igreja, no trabalho, com as pessoas, porque são com pessoas que a gente lida. São pessoas com quem a gente convive. E essa relação sociável é termômetro da nossa relação com Deus. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Jesus disse que se perdoarmos aos homens suas ofensas, o Pai Celestial nos perdoará as nossas. Se não perdoarmos aos homens suas ofensas,
tampouco o Pai Celestial nos perdoará as nossas. Então, quem quer perdão deve liberar perdão. Jesus trata disso na parábola do capítulo, se não me engano, 18 de Mateus também. Eu olhei agora para a hora, já está do momento de parar, para orarmos. Mas eu quero encerrar com esta lembrança aqui de Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Do homem que devia do homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado, mas se encontrou com o seu conservo que lhe devia 100 dinheiros, aproximadamente 10% ou 1%. O que ele fez? Ele pegou este cidadão e bateu e agrediu e forçou ele pagar-lhe o que lhe devia. Quando ele, que devia mais, pediu clemência e foi perdoado. Aí o seu senhor soube, mandou chamá-lo e lhe abordou. Versículo 32 de Mateus 18. Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35, a moral da história. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. Leia isso. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Libere perdão. Libere perdão. Isso vai ser bom até para você, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Libere perdão. Amém? Libere perdão. Volto a dizer, perdoar não é esquecer. Perdoar é se relacionar como se nada tivesse acontecido. Que Deus os abençoe. Se esta palavra mexeu com você, se esta palavra lhe impactou, aí o que você ouviu não foi só a voz do pastor Amaro Correia. O que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.